Veremos nesse vídeo 3 projetos básicos do Arduino para rodar no Arduino. Vamos também apresentar o Autodesk Tinkercad, onde você pode simular esses códigos sem precisar necessariamente ter o Arduino em mãos. Você faz um cadastro com o seu e-mail e em seguida já pode começar a utilizar. Basicamente, você está na área de projetos, você vai escolher a área de circuitos, que é o teu interesse. Ele serve para AutoCAD também, mas não para esse uso. Existem vários projetos da comunidade que você pode observar. E no artigo que foi escrito, eu solicitei para o ChatGPT criar 3 modelos básicos, bem básicos, para os iniciantes. E a gente vai ver esses modelos em seguida. Ao entrar no Tinkercad, você vai para a área de projetos, cria um novo projeto e aí, para testar os códigos de exemplo, você copia o código, cola na área de códigos do seu novo projeto, você pega a plaquinha do Arduino que está ali em componentes, joga para a área de exibição aí, de apresentação. Você vai precisar também de um LED no primeiro exemplo, que é o mais simples, né? No artigo, inicialmente eu notei que a ordem de complexidade estava inversa, eu troquei. Aí nós estamos vendo a resistência necessária para os resistores, porque para cada tipo de LED existe uma resistência recomendada. Se você ultrapassar os limites, ou se for aquém dos limites, você pode danificar o LED ou o próprio Arduino. E esse primeiro exemplo simula a pulsação de um coração. Basicamente, o código é um looping. O looping é um ciclo de iterações. A cada volta ali, ele faz um novo ciclo de liga e desliga, e vai repetidamente fazendo isso até que você pare o simulador. Esse segundo exemplo aí já é o de um semáforo, que já é uma evolução do primeiro código, é um pouquinho mais complexo. Agora nós temos 3 LEDs, um para cada cor. E aí, para você reproduzir o exemplo, você vai vendo a forma de ligação. Você poderia optar também por usar uma placa própria para os componentes. Uma das coisas que eu achei difícil aí nessa interface é esse campo aí por código. Ele no default ele vem como blocos. Aí ali naquele menu eu passei para texto, que eu acho mais fácil de trabalhar em texto, até porque a gente está usando já uma coisa pronta, né? Ali eu modifiquei os pinos do código original. Eu usei os 3 primeiros pinos. Aí você tem que colocar de acordo, né? O LED vermelho ele está no pino 2, o amarelo no 1 e o verde no pino 0.
O código funciona da seguinte forma: para cada LED, quando é a vez dele acender, ele é configurado como aceso e os outros dois como apagado. E aí um temporizador aguarda alguns milissegundos e passa para a próxima sequência, assim deixando o verde, depois o vermelho, depois o amarelo na sequência. Em seguida, a gente vai mostrar o terceiro código, que é dos três o mais complexo, que é embora a ideia seja simples, é um joguinho onde você espera o LED acender e quando ele acende você tem que ser rápido o suficiente para clicar no botão e o programa vai te dizer quanto tempo você demorou para ter esse reflexo. Aí no ChatGPT eu pedi para ele listar a ordem de construção, os detalhes, né, da montagem do circuito. Se para quem tiver alguma dúvida pode retornar um pouquinho, né? Eu deixei para que a pessoa possa ler. E basicamente é isso. Você tem um LED ligado como foi ligado nos outros dois exemplos. E a diferença é que tem esse botão aí, que é um botão de quando ele é pressionado, ele fecha o circuito. E ele fecha é como se tivesse um fio ligando do pino 2 até o terra, que é o ground, lá embaixo, tem dois. E aí eu liguei em um deles. Quando se iniciar a simulação, o usuário deve esperar o LED acender e tão rápido quanto ele deve clicar no botão. E aí o código vai te dar o resultado de quantos milissegundos você utilizou para isso.